A Bíblia, ela vai além de uma mensagem bonita, ela vai além de palavras que emocionam. A Bíblia ela foi escrita para pessoas reais, num contexto difícil, num contexto que era muito parecido com hoje, né? A igreja ela enfrentou dificuldades reais, né? Ela enfrentou desafios morais, desafios espirituais. E o evangelho que se vive na prática, ele começa no coração, mas ele reflete no nosso comportamento. E a palavra de hoje não é para nos envergonhar, mas para nos fazer mesmo refletir, porque o Senhor busca de nós crescimento constante. Então, eu peço ao Senhor, né, que vocês recebam essa palavra com amor, porque Jesus ele ensinava com muito carinho para o nosso crescimento, né? E às vezes a gente chega aqui, quando vai pregar, né, a gente fala assim, olha para quem está à sua direita, olha para quem está à sua esquerda. Eu mesmo adoro fazer isso, porque isso reflete muito o nosso dia a dia. Quantas vezes nós olhamos para quem está à nossa direita e à nossa esquerda e facilmente nós conseguimos ver as falhas, né? Facilmente nós conseguimos ver aquilo que o outro tem para ser desenvolvido, para melhorar. Mas nessa noite, nós vamos fazer um pouco mais difícil. Nós vamos olhar para dentro de nós. Né? Se a gente olha para o lado e é um conhecido, uma pessoa do convívio, meu Deus, não olha não. Não olha não, porque a gente já consegue fazer um checklist, né, do que eu acho que essa pessoa precisa melhorar. Mas então eu vou olhar para dentro de mim, dentro da palavra, e vou deixar o Espírito Santo falar comigo. Como eu disse, né, a frase do Casados ali, não há nada tão bom que não possa ser melhorado, não é? Então, assim, vamos abrir a palavra no livro de Tito, no capítulo 3. Tito, capítulo 3. E nós vamos ler o versículo 3. Todo mundo achou? Amém? Porque também nós éramos, quando éramos, olha o que Paulo escreveu essa carta para Tito, tá? Então ele está dizendo assim, porque também nós éramos, noutro tempo, tolos, desobedientes, enganadores, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Por enquanto, até aqui. Quando Paulo diz nós, ele está se incluindo. Então, somos todos nós, né? Mas aqui, louvado seja o Senhor, ele diz nós éramos. Quando? Quando nós ainda não éramos governados por Deus. Quando ainda nós não conhecíamos a verdade. Quando a nossa vida era guiada pelas nossas escolhas, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, né? Por que Paulo fala isso, né? Que nós éramos? Porque ninguém nasce fazendo já a vontade de Deus, né? Nós aprendemos a fazer a vontade de Deus. Então, quantas pessoas, né, ainda hoje conhecem a palavra? Quantas pessoas têm fé? Quantas pessoas sabem, né, o momento certo ali de dizer amém? Glória a Deus, aleluia, misericórdia, fala Deus, como que é? Aí em Deus, desse jeito. Mas ainda existem pessoas que não foram profundamente mudadas pelo cristianismo, pela palavra de Deus. Quer dizer, eu tenho fé, eu conheço, mas a palavra ainda não me transformou completamente. Só que aqui Paulo vai dizer que nós éramos. E Paulo, irmãos, ele também não nasceu apóstolo. Ele não nasceu seguidor de Jesus. Na verdade, a Bíblia nos mostra que ele era um religioso, zeloso da lei. Paulo, ele perseguia os cristãos de tanta convicção que ele tinha que ele estava fazendo aquilo que era certo.
ele era convicto de que ele estava defendendo a Deus enquanto ele perseguia os cristãos. Então, ele tinha convicções. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando ele está ali no caminho para Damasco, ele tem um encontro real com Jesus. E ali o Senhor fala: Paulo, por que me persegues? E nós vemos então que Paulo, ele tem a sua vida transformada. Ele não muda só a sua mentalidade, mas ele muda a sua vida por inteiro. Ele muda a sua missão. Antes ele perseguia os cristãos e agora ele passa a levar o evangelho para todos, para os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não eram judeus. Então antes ele tinha muita certeza. Então quando ele fala assim, éramos... Sabe por quê? Porque todos nós já fomos um dia, antes de Jesus entrar na nossa vida. E aí nós precisamos ter misericórdia, né? Quando nós vamos olhar para o outro também. Mas a palavra não é sobre isso, a palavra hoje é sobre nós. Bem? Então, Paulo ali, quando ele tem esse encontro, irmãos, todas aquelas crenças que o limitavam caem por terra. E que nessa noite, todas as crenças limitantes das nossas vidas caiam por terra em nome de Jesus. Porque muitas vezes nós defendemos algo e temos tanta certeza de algo que nós não abrimos os olhos e os ouvidos espirituais para realmente ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Então, ele diz assim, olha, eu vou ler aqui na Bíblia, ele diz assim, nós éramos tolos. O que ele quer dizer quando ele diz que nós éramos tolos? Nós vivíamos sem direção espiritual. Sabe, nós ali, nós tomávamos decisões baseadas no nosso ímpeto, na nossa vontade, no nosso querer. Nós não tínhamos um governo do Espírito Santo dentro de nós, então nós éramos tolos. Né? Nós tomávamos ali decisões ali, vou dar um exemplo. Sabe quando você toma uma decisão, faz as coisas e depois que deu errado, fala, Deus, por que deu tudo errado na minha vida? É por quê? Porque eu fiz as coisas sem primeiro ter a direção de Deus. E ele diz assim, éramos desobedientes. Quer dizer, nós não éramos apenas rebeldes, mas nós não respondíamos à vontade de Deus conforme deveria responder. Né? Nós tínhamos ali um coração endurecido. Ouvíamos a palavra, sentíamos Deus falar, mas saíamos do culto e continuava tudo igual. Ou seja, sabe quando aquela passagem que o povo vai até Jeremias, fala, Jeremias, ora por nós, vê o que o Senhor vai falar, e aí o Senhor usa Jeremias leva a mensagem e o povo faz tudo diferente? Isso é uma desobediência. Quantas vezes, né, pedimos oração, a gente já tem no coração o que quer, mas vai lá e pede oração, a resposta de oração é contrária ao que eu queria, e eu continuo fazendo o que eu queria. Então, pedi oração, mas eu fui desobediente. Ele continua dizendo assim, éramos enganadores, escravos de paixões e desejos. Ou seja, vivíamos iludidos, achando que sucesso, que dinheiro, que o trabalho, que pessoas iam nos dar status, ia preencher algo dentro de nós, ou seja, iludidos. Né? Muitas pessoas falam assim, Bruna, eu não era dominado por minhas vontades, não, eu fazia o que eu queria, não. É uma escravidão disfarçada de liberdade, porque o que você fazia era baseado nos seus desejos, e não no que é certo, no que é a palavra de Deus. Então, éramos assim, escravos de paixões mesmo. Vivíamos em malícias e invejas, odiosos e odiando. Hoje a gente vai muito além, mas eu estou trazendo só para a gente entender quem nós éramos. Tá? Essa carta aqui, Paulo escreve a Tito para a igreja. Então, eu estou falando para a igreja do Senhor. Vivíamos em malícia e odiosos e odiando um outro. O que seria isso? Aquele coração que comparava, aquele coração que ressentia, aquele coração que, por exemplo, eu quero que você vá super bem, eu torço por você, mas só até no limite do meu aqui, eu não quero que você passe, não. Sabe, aquela pessoa que compara o tempo todo com o outro. Porque, gente, entenda que admiração é diferente de inveja. Uma coisa é eu me inspirar em alguém, no exemplo desse alguém. Outra coisa é eu querer ter aquilo que o outro é ou vive. Entendeu?
Então, vivíamos ali, né, comparando. Por que ele consegue e eu não consigo? Por que dá certo para ele e não dá certo para mim? Isso éramos nós, né, o tempo todo ali, iludidos ali, comparando, competindo o tempo todo. Como foi pregado aqui um tempo, né, pessoas feridas, ferindo outras pessoas. Então, odiosos e odiando, ou seja, né, sempre tem um conflito próximo. Se não tem uma discussão dentro da minha casa, tem uma discussão no trabalho. Se na minha casa e no trabalho está tudo bem, eu tenho um problema no ministério. Se no ministério, na minha casa e no meu trabalho está tudo bem, vou ter uma desavença na família, vou ter uma desavença ali na rua. Sempre tem alguma discussão, por menor que seja. Odiosos e odiando. Discussões que geram o quê? Afastamento. Então, eu vou me afastar, eu vou me afastar, eu vou me afastar. Mas Paulo diz que isso é quem nós éramos. E Paulo, irmãos, ele escreve não de teoria, mas de experiência, de testemunho. Porque ele viveu essa vida, né? Ele pode nos mostrar os dois lados. O lado da religiosidade, que não transforma, e o lado da graça, do encontro com o Senhor, que transforma a nossa vida e o nosso modo de viver. E olha que lindo, né? Ele não está falando ali de uma lista de pecados. Aliás, é realmente uma lista de pecados, mas, na verdade, ele está descrevendo aqui um estilo de vida. E um estilo de vida que nós vivíamos. Então, se vivíamos, isso não pode continuar acontecendo na nossa vida. Isso tem que mudar. E aí, né, a parte linda é o versículo 4. A Bíblia está aberta aí ainda? Nós vamos ler o versículo 4. Olha que lindo. Ele diz assim, mas, igreja, eu não sei como está na Bíblia de vocês, mas na minha Bíblia tem assim, mas, vírgula, e um grande espaço, e continua na linha de cima, de baixo, desculpa. E eu entendo que esse mas aqui, ele é fundamental, porque senão não teria esse espaço, né? Então ele diz, olha, nós éramos tudo isso, mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, glória a Deus, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, glória a Deus, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, e que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. Para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ah, gente, Deus é bom demais. Então ele está dizendo aqui, olha que lindo, quando a bondade e a misericórdia, ou seja, quando Jesus entrou na história, quando Jesus entrou na nossa vida, porque nós não merecíamos, não foi por obras que nós fizemos, não foi por algo que nós fizemos que chamou a atenção de Jesus, foi porque o amor dele é assim, é a bondade infinita do Senhor, expressa num amor infinito que vem sobre nós a misericórdia do Senhor, e pela sua misericórdia Ele nos salvou. Isso é graça. Olha, a Bíblia nos ensina que todos nós estávamos separados de Deus, mas na cruz, essa misericórdia, que é a graça, ela se manifestou. Então lá na cruz, Jesus demonstrou o seu amor e o seu juízo por nós. E nós merecíamos? Não, na Bíblia diz que nós éramos pecadores, mas Ele fez isso. Louvado seja o Senhor, né? E quando nós, então, entendemos essa mensagem, nós recebemos Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas, o que Ele fez? Ele nos deu uma nova identidade. Cada um aqui, o Senhor deu uma nova identidade. Mas Ele nos deu essa nova identidade para que nós vivêssemos uma nova realidade. E essa nova realidade não é baseado naquilo que eu acho que é certo ou errado, mas é naquilo que a palavra me diz e me orienta o que é certo e o que é errado. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não devemos apenas ler, mas nós devemos examinar as Escrituras, porque quando você lê aqui,
E eu peço assim que o Espírito Santo toque no seu coração, que você, no decorrer dessa semana, venha examinar a carta de Tito. É pequenininha, são 3 capítulos, do 1 ao 3, mas examina linha por linha. Porque o Espírito Santo vai te mostrar se você está vivendo o evangelho realmente verdadeiro. Ele vai nos mostrar. Ele fala conosco através da tua palavra. E Jesus é tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso, que ele contou e ele viveu histórias para nos mostrar isso na prática. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas. Glória a Deus. Capítulo 19. Igreja, a graça não é uma licença para eu viver de qualquer maneira. A graça, ela não nos libera para continuar pecando. A graça, ela nos dá poder para recomeçar. Isso que é a graça, né? Quando o homem já não podia mudar, Deus entrou e agiu. Quando nós não podíamos fazer nada, o Senhor vem e muda a nossa história. E uma das mensagens, né, uma das histórias que o Senhor usa para nos mostrar o que é a graça é a história de Zaqueu. Quem tem filho aqui conhece até a musiquinha de Zaqueu de cor, né? Zaqueu. Não vou me atentar, me arriscar, não vai dar muito certo, não. Então, vamos lá para a palavra, né? Nós vamos ler o versículo 19, capítulo 19, versículo 1, que diz assim: E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos. E ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sícamo para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. Só que por enquanto. Só para a gente entender, né? Jesus estava entrando ali, atravessando a cidade de Jericó, e havia ali um homem chamado Zaqueu. Esse homem, ele tinha ouvido falar de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que ele, então, corre e sobe de uma árvore porque ele queria ver Jesus. Só que aquele homem, ele era o chefe dos publicanos. E ele não era bem visto. Ele era tido como um pecador, como um homem desonesto. Por quê? Porque naquela época, quando eles cobravam, eles coletavam os impostos, eles cobravam mais do que era justo. E com essa parte do que mais que era justo, o que eles faziam? Eles guardavam para eles. Gente, tem um recado aqui, uma caminhonete Saveiro. Quem tiver na porta de algum morador, por favor, tira de lá. E aí, eles cobravam mais do que era justo. E, dessa forma, eles se enriqueciam de maneira ilícita. Então, ele não tinha ali, ele era visto como um homem desonesto, né? Então, ele não tinha uma boa reputação, ele era tido ali, como eu falei, como um pecador. Mas a Bíblia nos diz que, mesmo assim, ele queria ver Jesus, né? E aí, quando ele sobe ali, ele sai do meio da multidão, ele sobe numa árvore para ver Jesus. E o Espírito Santo me conduz aqui a repetir isso aqui para a igreja. Ele saiu do meio da multidão para ver Jesus. E ele me pede para repetir mais uma vez, igreja. Ele saiu do meio da multidão para conseguir ver Jesus. Eu não sei o que o Espírito Santo quer falar com você, mas com alguém aqui ele quer falar. Ele saiu do meio da multidão para ele ver Jesus. Amém? Glória a Deus. E Jesus olha para ele, né? Como diz aqui, ele diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. No próximo versículo aqui. Vamos ler lá. Versículo 6 e 7. 5, desculpa. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu o Senhor com júbilo. Igreja, repare que o Senhor fala com ele: desce depressa. O Senhor não fala com ele assim: olha, vem no seu tempo, vai no seu tempo, tranquilamente, caminhando. A hora que você chegar lá, eu vou estar lá te esperando. Não, o Senhor fala para ele: desce depressa.
né? Não é aos poucos, não, é depressa. E, igreja, o Senhor também não disse assim: Zaqueu, o dia que você parar de roubar, eu vou lá na sua casa. O Senhor não disse assim: Zaqueu, o dia que você parar de contar mentiras, eu vou lá na sua casa. O Senhor apenas disse: desce daí, porque eu vou na sua casa. Isso é graça. É aquele homem que era um pecador, cobrador de impostos, que não merecia, que não era bem visto por ninguém, e Jesus chega e entra na casa dele. E muitas vezes nós também somos assim, né? Isso foi conosco, embora muitos de nós achem que não, eu não era pecador. Nós éramos. E o Senhor entrou na nossa casa. E assim Ele faz com outros. E a Bíblia vai nos dizer lá no versículo 7, no versículo 7. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador? Igreja, Deus não está preocupado com a opinião das pessoas. Deus estava preocupado com o coração de Zaqueu. Deus estava preocupado em que aquele pecador se destruísse por completo. Então Jesus vem e vem com a graça, com a misericórdia, e salva e restaura antes que ele se destruísse. É isso que ele fez conosco. E depois que Ele faz isso conosco, nossa vida é transformada. Porque não tem como Jesus entrar e a gente continuar do jeito que está. Quando Ele entra, algo é transformado. Zaqueu diz assim no versículo 8. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadriplicadamente. Olha que maravilhoso. Jesus não mandou ele fazer nada daquilo. Quando Jesus entrou, ele automaticamente mudou. Ele foi transformado. Ele já quis fazer tudo diferente. Ele entendeu que ele recebeu uma nova identidade, que ele agora podia viver uma nova realidade. E ele já começa a ser transformado. E ele já começa a querer fazer boas obras. As boas obras já começam a fluir ali dele. E ele ali é transformado, porque o Senhor não nos salva para que nós, por meio das nossas boas obras, mas depois que Ele nos salva, nós precisamos ter boas obras. E a ordem dos fatores aqui, ela altera o produto. Lembra lá da matemática, né? Quando a gente estudava? Lá a ordem dos fatores não alterava o produto, não. Aqui altera. Então, as boas obras não trazem a salvação, mas a salvação traz as boas obras. Vem junto. Não tem como. E olha só, Jesus, depois que ele fala isso, Jesus vai declarar lá no versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia, glória a Deus. Não foi só Zaqueu que mudou, foi a casa inteira de Zaqueu que mudou quando ele recebeu Jesus. A casa inteira dele, a presença do Senhor ali trouxe restauração. E a presença do Senhor na nossa vida precisa trazer restauração para a nossa casa. A palavra do Senhor é verdadeira. Jesus entrou, veio a transformação e a salvação. Foi tudo junto. Jesus não esperou ele mudar, Jesus entrou, mas quando Jesus entrou, mudou. Essa é a palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Então, igreja, eu trouxe esse exemplo para a gente entender o que é a graça. E o que a graça faz na nossa vida. E é por isso que o tema dessa mensagem é o evangelho que se vive. Porque a graça muda o nosso jeito de viver. E é tão maravilhoso, irmãos, quando a gente permite o Espírito Santo ali no dia a dia ir mudando o nosso jeito de viver, mudando a nossa mentalidade, mudando a nossa missão. Quantas pessoas aqui faziam uma coisa, entendem o poder da graça libertadora do Senhor e muda. Muda até o estilo de vida, muda a amizade. Não quer mais aquele estilo de vida que Paulo disse que nós éramos. Muda tudo. Porque o cristão, ele precisa viver diferente. E não sou eu que estou falando, nada do que eu estou falando aqui eu tirei de mim mesma, mas eu tirei da Bíblia. Porque essa palavra... Vamos voltar lá para o livro de Tito. Eu quero provar para vocês que é da Bíblia. Que misericórdia, quem sou eu para falar de mim mesma? Então, cada palavra que eu tirei do livro do Senhor.
Essa carta aqui que nós lemos em Tito foi o apóstolo Paulo que escreveu. O apóstolo Paulo escreve para Tito e ele está preocupado não se aquele povo ali da ilha de Creta, onde Tito estava ali... Deixa eu voltar, senão a igreja não vai entender, né? O apóstolo Paulo tinha enviado Tito para uma ilha chamada Ilha de Creta, onde a igreja estava crescendo. Ali tinha uma cultura imoral, mentirosa, né? As pessoas ali, elas haviam conhecido Jesus, elas professavam a fé, elas iam à igreja, só que elas apenas criam em palavras, mas não demonstravam em testemunho. Por quê? Porque eles vinham de uma cultura completamente imoral. E não está longe do que nós vivemos aqui hoje não, igreja. O mundo está desse jeito. E aí Paulo vai escrever para Tito com orientações, olha, fala para a igreja que o proceder dele é diferente do mundo. E Paulo não está preocupado se eles criam. Paulo está preocupado se eles se comportavam dignamente de forma que não escandalizava o evangelho. Sabe por quê? Porque quando nós nos comportamos diferente do que está escrito aqui, nós escandalizamos o evangelho. Nós, na verdade, a minha Bíblia diz, envergonhamos o evangelho, quando nós não procedemos como está aqui. E a Bíblia, e aqui vai muito além, não é só no andar, no vestir, mas é no falar, é no comportar, no ajudar o outro, é nas boas obras, né? Então ele diz aqui, olha, as pessoas precisavam entender a doutrina correta. Ele queria saber se a doutrina estava moldando a vida deles. Igreja, o evangelho precisa moldar a nossa vida. Porque senão ele não tem sentido. Porque senão não faz sentido eu viver o evangelho. Eu vim aqui e eu não ser moldado. E se ainda, por acaso, de repente eu penso, poxa vida, eu estou mais parecendo com o éramos do que com o que eu deveria ser, é porque ainda não teve um encontro real com Jesus. É porque ainda não foi alcançado pela graça, porque é impossível não mudar. Talvez você não mude 100%, como diz assim, 360% no mesmo dia. Mas o Espírito Santo todos os dias vai te moldando para você viver. Porque de nós mesmos, Paulo sabia que nós não temos essa capacidade, nós não conseguimos de nós mesmos. Mas é por isso que Jesus trouxe e deixou conosco o Espírito Santo. Porque Ele nos direciona, né? É Ele que nos capacita. E Paulo vai dizer aqui também para Tito, lembrar constantemente os cristãos sobre esse proceder. Sabe por quê? Porque naturalmente nós somos pessoas que esquecem. Nós esquecemos de tudo. A Santa Ceia nós tomamos todos os meses, por quê? Porque senão a gente esquece do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. É por isso que nós temos que ser lembrados sempre, constantemente. E a palavra do Senhor não volta vazia. Amém? Então, Paulo vai orientar que o evangelho, ele não foi feito apenas para ser crido, mas para ser vivido. E eu gostaria que a igreja abrisse comigo lá em Tito 3 ainda. E ele diz assim no primeiro versículo, 3:1. Admoesta-os a que sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam aos magistrados e estejam preparados para toda a obra. Por enquanto aqui, gente, ele nos orienta o quê? Nós temos que obedecer às autoridades. Quando eu não obedeço uma autoridade? Quando ela vai contra aquilo que o Senhor me orienta. Caso contrário, eu obedeço. Então, se eu tenho que pagar tributos, impostos, eu tenho que pagar tributos e impostos. Se a lei fala que eu tenho que andar de cinto de segurança, eu tenho que andar de cinto de segurança. Se a lei fala que eu tenho que apoiar o aborto, não. Isso vai contra a palavra. Então, aqui eu me posiciono. E a palavra do Senhor nos diz que não é brigando, mas que nós temos que ser firme. O que é ser firme? Ser firme não é ser grosseiro, mas ser firme é eu ter convicção daquilo que eu creio, da salvação, da mensagem da cruz. E a minha postura revela quem eu creio e quem eu sirvo.
E assim outras pessoas vêm e se identificam e falam, uau, isso é o evangelho, isso muda. E as pessoas querem, então, compartilhar disso, né? Vem Jesus na sua vida, e aí elas querem Jesus também, e assim elas também vão levar Jesus para outras pessoas, e a obra do Senhor, e a palavra do Senhor, e o evangelho, a mensagem da salvação, ela vai crescendo por todos os lugares. Então, a autoridade não é só o governo, a autoridade são os nossos pais, são os nossos líderes, está dentro do nosso trabalho. Então, Paulo diz que nós precisamos respeitar a autoridade. E quando eu não respeito, eu deixo claro aquilo que é minha convicção, mas nunca é brigando. Eu não vou parar na casa do fulano e jogar uma bomba lá na casa dele, porque ele acredita aquilo diferente do que eu acredito. Não. É com palavra, é com sabedoria que eu me posiciono. E ele diz assim, que de ninguém falem mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Quantas fake news a gente vê aí e a gente acaba compartilhando? Isso é uma forma de falar mal, né? Fofoca. Divulgar aquilo que você não sabe que é correto. E embora a igreja ache que não tem nada a ver, tem, porque são brechas que nós abrimos no âmbito espiritual para a nossa vida. Então, o cristão, ele não pode sair falando aquilo que ele ouve de qualquer forma. Uma coisa é o Hugo, por exemplo, chegar aqui, eu ver o Hugo fazendo algo, eu falar, nossa, o Hugo estava passando um band-aid ali no dedo dele. Outra coisa é alguém chegar para mim e falar assim, eu vi o Hugo passando e eu vou continuar contando aqui. O Hugo estava passando, o Hugo estava passando. Isso aí é o quê? Levar conversas. Deu para entender? O exemplo ficou meio assim, mas é o que veio aqui na hora. Então, ele fala que nós temos que vigiar, né? O cristão tem que vigiar nessa área, né? Não ficar falando mal de ninguém, não ficar ali tendo contenda com ninguém, mas ser o quê? Bondoso, mostrando o quê? Mansidão. Aí ele vem dizer, porque nós também já fomos assim. E aí nós temos que ter o quê? Mansidão e entendimento e sabedoria para lidar com quem ainda não é assim. Amém? E lá no versículo 8, ele diz, esta é uma palavra fiel, e estas coisas quero que deveras afirme constantemente, para que os que creem em Deus procurem manter as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas evita questões tolas, genealogias e contendas, debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Quantas vezes existem debates inúteis sobre a lei? Aqui eu vou dar um exemplo que é muito comum, né? Só para entender. O que é um debate tolo? Adão e Eva tinham umbigo? Não, porque eles não nasceram de ninguém, eles nasceram de Deus. O que isso muda para nós? Não muda nada. Isso é uma discussão tola. É uma discussão tola, não muda em nada. Discussões tolas, quando você quer ali, de toda forma, a ferro e fogo, enfiar o evangelho, goela abaixo alguém, mas você não tem nem testemunho para estar cobrando aquilo que você está falando. Você pode até ter testemunho de pontualidade, mas você não tem testemunho dentro de casa. Você pode ter testemunho dentro de casa, mas você não tem testemunho no trabalho. E aí começa a discutir discussões tolas, defendendo aquilo que você acha que não tem nada a ver. Não perde tempo discutindo isso, não. Quando for discutir, discute a palavra que traz ensinamento, aquilo que traz ensinamento. Então, a gente tem que vigiar nessas áreas, né? E Paulo está nos advertindo sobre isso. Irmãos, lá no capítulo 2 também, na carta de Tito, vamos lá. Ele vai escrever uma orientação. Ele diz assim, no capítulo 2, versículo 2. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Olha lá, sóbrios, prudentes na fé, na caridade e na paciência. Isso é o quê? É o evangelho que se vive. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras de coisas boas, para que ensine as mulheres jovens a serem sóbrias e a amarem os seus maridos e a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa,
bondosas, obedientes a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quantos ensinamentos tem aqui? E quantas vezes nós queremos trazer o mundo para dentro de casa e viver de forma diferente? E isso traz o quê? Contenda, confusão. Mas Paulo, ele vai escrevendo aqui porque as boas obras, elas são o nosso comportamento. Elas são a caridade que nós fazemos. E elas são o evangelho que nós levamos. Por quê? Nós não vivemos no passado, mas o presente que nós vivemos é olhando para o futuro. Qual é o futuro? A vida eterna. Então, hoje, o meu presente, ele tem que estar coerente com a palavra, porque eu fiz uma escolha. Eu não posso escolher Jesus e viver conforme o mundo, porque isso não vai me levar à salvação. A graça, ela não nos permite viver dentro do pecado. Como eu disse, ela nos libera dele. No capítulo 1, ele também traz algumas instruções para os presbíteros, mas eles, servem para nós. Ou seja, para nós líderes, para a igreja hoje. Olha que ele vai dizer no versículo 7, no capítulo 1, versículo 7. Porque o bispo deve ser irrepreensível, como administrador de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucros desonestos, mas amante da hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar como de convencer os contradizentes. Muitas pessoas não gostam quando a liderança vem e nos mostra o caminho correto, Mas a palavra do Senhor está falando aqui que o líder, ele precisa admoestar a igreja muitas vezes. Para quê? Para nos trazer no caminho correto. E essa postura aqui não é cobrada só do líder, mas todos nós. Nós precisamos ter uma conduta coerente. E eu gostaria, que isso ficasse muito claro para a igreja hoje. Que é a graça que educa, a graça ela nos educa para que nós possamos viver uma vida transformada, para que nós possamos fazer escolhas diferentes. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Eu também convido o Ministério de Louvor para estar aqui. Em outras palavras, irmãos, aquele que foi alcançado pela graça, ele não continua vivendo do mesmo jeito. A verdadeira graça, ela gera boas obras. Comportamento, atitude, evangelismo, tudo isso são boas obras. E eu gostaria que a igreja, nesse momento, ao fechar os olhos, entendesse, que a graça já nos alcançou, amém? Mas essa graça que já me alcançou, ela está me transformando? Essa graça, ela está te transformando? Soberano, santo, exaltado, maravilhoso Deus, Pai amado, Pai querido, Pai, diante do Senhor eu apresento cada vida nessa noite. Pai, cada vida que se dispôs a estar aqui, ó Pai, cada vida que nos assiste, ó Pai, que cada um, Senhor, possa sentir aí o revelar da Tua palavra, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que traz a mensagem, venha com cada um. Porque eu trouxe a palavra do Senhor, mas o Senhor sabe as áreas que cada um pode ser melhor, pode se desenvolver para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse 2026, ó Deus, seja um ano de crescimento, de transformação verdadeira, que não venhamos olhar para a sociedade, que não venhamos olhar para as amizades, mas que possamos olhar, ó Pai, verdadeiramente para o Senhor, que não venhamos olhar para a direita, mas nem para a esquerda, mas que possamos entender o que o Senhor quer de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, transparecer o Evangelho do Senhor, que as pessoas venham olhar e dizer, ali vem um verdadeiro cristão, ó Deus, porque o mundo nos julga, Pai, e eles esperam de nós que sejamos diferentes, e eles esperam que nós tenhamos condutas diferentes, e a Tua palavra diz que nós sim precisamos ser diferentes, mas nos ajuda, Espírito Santo, nos capacita, porque de nós mesmos nós não conseguimos, porque é difícil, mas o Senhor vem e transforma tudo, e faz
faz parecer fácil e caminha conosco e pega com a nossa mão e nos leva a fazer a tua vontade. Ó Pai, o que o Senhor precisa é de pessoas que estejam dispostas, ó Pai, assim como Zaqueu, que venhamos sair do meio da multidão para o alto, para onde possamos te enxergar, ó Deus, e te enxergando verdadeiramente, que os nossos olhos venham ser abertos, ó Deus, para aquilo que é a vontade do Senhor. Ó Deus, que não venhamos apenas viver o Evangelho dentro da igreja, mas que esse Evangelho, Senhor, venha ser por todos os lugares onde passarmos, ó Pai, que venhamos entender que o verdadeiro cristianismo não fica entre quatro paredes, mas ele sai pelo mundo afora, e que através da nossa vida, Pai, casas sejam transformadas, casamentos restaurados, ó Pai, jovens venham ver a postura desses jovens e querer ser igual a eles, casais venham ver os casamentos do Senhor e venham querer ter um casamento igual, ó Pai, semelhante, ó Deus, que as mulheres venham ver o comportamento e digam: uau, essa mulher é diferente, eu quero ser como essa mulher sábia, virtuosa, Senhor, eu quero ser como esse homem, varão valoroso, ó Pai, esse homem que é o cabeça da casa. Ó Pai, nos ensina, Deus, a não viver só de falácia, a não falar somente sobre o Evangelho, a não apenas saber a hora de dizer um amém, um aleluia, mas a saber se portar, a saber se posicionar, a saber se comportar, ó Pai, por onde nós formos. Ó Pai, que onde nós colocarmos os nossos pés, o Senhor seja conosco, que as pessoas venham entender que há algo diferente no Evangelho do Senhor, que há algo diferente em estar na casa do Senhor, que não há mais um vazio, mas que é algo completo, que é um vaso cheio de amor, um vaso cheio de esperança, um vaso cheio de sabedoria. Pai, que venhamos entender, ó Deus, que não é apenas o agora, mas que o que nós fazemos agora é olhando para a vida eterna, porque o que nós necessitamos e cremos, ó Pai, é que estaremos com o Senhor um dia, ó Pai, e que nós possamos viver o Evangelho na prática, no dia a dia, conforme as tuas orientações e não o nosso querer e não a nossa vontade. Senhor, a tua palavra diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da minha vida. Que nós possamos crer e profetizar sobre isso nos nossos lares. Ó Pai, que a Igreja Batista, Deus, consiga e venha através do Senhor ajudar a lembrar, ó Pai, cada um desses servos do Senhor, o porquê que eles escolheram o Senhor, e todos os dias colocar em prática aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus. Amém.